Se você trouxe a sua Bíblia, abre lá em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Estava lendo, estudando esse texto e coisas de Deus, né? A mensagem tem muito a ver com a música que a Mônica cantou, do sozinho, um sentimento de quem talvez foi esquecido. E esse texto de Jeremias vai fazer a gente entender a importância de confiar em Deus e na sua palavra. A importância de viver uma vida daquele que confia, como aquele que confia na palavra de Deus. No que isso reflete? Como que isso pode beneficiar a nós e aqueles que estão à nossa volta? E Jeremias escreve algo muito bonito, que falou muito comigo, no versículo 6 e 7 do versículo 17. Jeremias 17, versículos 6 e 7. Diz assim a minha versão: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Este é como árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam verdes sempre. Quando não chove, ela não se preocupa e continua dando frutos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse culto de adoração ao Senhor. O desejo do nosso coração nessa noite aqui, Deus, é que a tua palavra possa transformar a nossa vida, assim como ela tem transformado dia após dia. E que nesse tempo onde a tua palavra foi lida, Pai, que ela permaneça sendo a sua palavra, viva, real, poderosa. Aplique a tua palavra em nós, Deus. Ajuda-nos a compreender a nossa vida no que diz respeito a confiar ou não confiar na tua palavra. Sê conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos ensina a colocar a nossa confiança inteiramente em Deus. O texto diz: eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Quando o homem coloca a sua confiança em Deus, podemos dizer então que a desilusão, a frustração e os medos da vida passam a ter menor força sobre nós. Aqueles que conseguem confiar plenamente no Senhor. Alguns sentimentos ainda virão, porque somos humanos e somos passíveis de todos os sentimentos ruins, mas boa parte deles não terá força sobre nós, porque nós confiamos na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que Deus nunca desampara os seus filhos. Nunca desampara os seus filhos. É como aquela experiência do filho ainda pequenininho, que confia plenamente no que o pai faz e no que o pai fala. Eu lembro da história do pastor Pedrão, lá do Rio de Janeiro, que ele conta que ele colocava os filhinhos dele sentados em cima da geladeira. E ele falava: pula, filho. E o filho pulava. Ele colocava o filho lá em cima e ele falava: pula, filho. E o filho pulava. E quando ele colocava o filho em cima da geladeira e se distraía, mesmo que ele não falasse, o filho pulava. Ele tinha que estar esperto para não deixar o menino cair. Tamanha confiança do filho no pai. É claro que os dias vão passando e as pessoas, inclusive os nossos pais, nos machucam e nos frustram. E a gente vai perdendo um pouco dessa confiança. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que não mente. Ele não esquece aquilo que ele prometeu. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos desamparar. Eu lembro quando o Lucas era pequeno, meu filho, acho que eu já contei isso aqui uma vez. Eu gostava muito de brincar, de jogar ele para cima. Pegava ele pelos bracinhos assim, jogava, ele dava uma cambalhota e eu pegava. E ele dava risada. Pegava ele pelo sovaquinho, jogava ele sim, ele dava uma cambalhotinha e eu pegava. Até o dia que eu me empolguei e o braço não alcançou. E ele caiu.
dessa altura, assim, fora o rodopio, bateu a cabeça no chão. Chegou a pingar no piso. Pensa no meu desespero. Galbeli com o nenê pequeno lá, imagina, vai chegar em casa e fazer? Vai parar. Ele bateu a cabeça no chão e aquela foi a última vez que ele deixou eu ameaçar fazer alguma coisa com ele. Ele perdeu totalmente a confiança nesse tipo de brincadeira. Não aconteceu nada com meu filho, tá, gente? Ele hoje está com 17 anos, está grande, tem saúde, não tem nenhuma sequela daquilo, mas que ele ficou uns 2 minutos sem respirar, ele ficou. Mas ele perdeu a confiança em mim. Por quê? Porque o pai dele falhou com ele. O pai dele quis falhar com ele? Óbvio que não. Mas o pai dele falhou com ele. E ele nunca mais confiou naquele tipo de brincadeira. Assim somos nós, porque somos falhos. Assim somos nós, porque somos dependentes de um Deus que não falha. Dependentes de um Deus que não frustra. Sabemos que muitos de nós temos um contexto difícil da vida familiar, onde de repente a figura do pai traz lembranças dolorosas. Então a gente tem dificuldade de olhar para Deus como pai. Se Deus é pai, a figura de pai que eu tenho não é das melhores. Então talvez não seja tão confiável. Talvez em algum momento ele vai me derrubar. Talvez em algum momento ele vai me frustrar. E existe uma barreira no nosso relacionamento. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que o nosso Deus é o único que jamais falhará conosco. 2 Timóteo capítulo 2, 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo, a natureza dele é fiel. Ele é fiel por natureza, faz parte da natureza de Deus. Paulo está falando justamente do fato de que quando confiamos pura e simplesmente na pessoa, nas pessoas, a decepção vem. Mas Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que diz que faria. Se ele fala, ele cumpre. Amém por isso? E o texto de Jeremias faz 2 afirmações, esses 2 versículos que nós lemos. Ele faz a seguinte afirmação no versículo 7: se confiarmos e tivermos fé, seremos abençoados. E no versículo 8 ele diz, ele compara essa pessoa então a uma grande árvore de raízes profundas. Ele diz que esta árvore permanece de pé até quando as outras árvores estão murchando, estão desfalecendo, estão abandonando a vida, de certa forma. Diz o texto, quando não chove, esta árvore, ela não se preocupa. Ela continua tendo folhas bonitas, folhas verdes. Ela continua linda. E o texto diz que essa árvore continua dando frutos, mesmo no tempo do calor, no tempo da falta de água. Essa árvore continua firme, continua bonita. Ou seja, mesmo que as circunstâncias da vida apareçam, ainda que as pessoas à nossa volta se desanimem e tentem com o seu desânimo nos puxar para baixo, nos levar para onde elas estão, com os desânimos delas, nós não iremos nos abalar, se formos como esta árvore, com raízes profundas. Se formos como esta figura de quem confia e tem fé no Senhor. Em tempos de crise e dificuldade, eu e você podemos permanecer firmes e frutificando. Amém? Você crê nessa palavra para você? Em tempos de crise, de dificuldades, de estiagem, eu e você podemos continuar firmes, bonitos, dando frutos. É a palavra de Deus que diz, pois sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o nosso tesouro, algumas versões, outras versões vão dizer, aquilo que eu lhe confiei, outras vão dizer, o meu depósito, até o dia final. Nós sabemos em quem nós podemos confiar.
Confiando em Deus, você suportará o tempo de estiagem até que volte o período de chuva, o período de refresco sobre a sua vida, um tempo de hidratação. Este pequeno texto me traz à mente a seguinte afirmação: confiar em Deus e entregar a minha vida a Ele faz com que eu me torne uma árvore grande e forte. É uma figura. Confiar em Deus, ter fé em Deus, confiar aquilo que eu tenho e sou ao Senhor, faz com que eu me sinta como uma árvore forte. É muito interessante quando a gente vê, interessante por um lado, tá bom? Mas quando a gente vê acidentes de trânsito, quando as pessoas batem seus carros em postes, em placas e árvores. Quantos acidentes com carros colidindo com árvore que eu nunca vi nada na árvore. O carro desaparece, as pessoas morrem. E a árvore, aquela árvore forte, que é profunda em raízes, ela permanece firme, ainda que venham as colisões mais pesadas. Que eu e você sejamos como árvores fortes, mesmo permaneçamos fortes, mesmo quando vierem as colisões. E aí eu estou falando com gente que já viveu muita coisa, e entende o que pode ser uma colisão na sua vida, na sua história. Bem como sabe o que é a falta de água, a falta de chuva, períodos onde parece que estamos só. Quando parece que nada mais vai dar certo, parece que a gente vai secar, as nossas folhas vão se acabarem. Parece que nunca mais daremos frutos. E a palavra de Deus diz: se eu e você confiarmos no Senhor, se eu e você tivermos fé naquilo que a palavra de Deus nos ensina, então nós poderemos ser como esta árvore, mas não uma árvore seca, uma árvore sem folhas e sem frutos, mas ao contrário disso, uma árvore forte. E quando eu penso numa figura de alguém que pode refrescar, eu lembro de um texto que eu li há muito tempo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 16, fala de um personagem chamado Onesíforo. E a história de Onesíforo é uma história muito rápida, muito curta, mas muito significativa, no sentido disso que nós estamos falando aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, 16, diz assim, que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo. Paulo dizendo, testemunhando de alguém que era amigo dele, alguém que ele tinha conhecido. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou, muitas vezes ele não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. Penso que talvez Onesíforo seja um verdadeiro amigo. E o texto continua: pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você, Timóteo, Paulo falando a ele, sabe melhor do que eu quanto ele me ajudou lá em Éfeso. Um testemunho que Paulo fala de um amigo, de alguém que foi importante na vida dele num determinado momento. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando na pior, pelo relato dele antes e depois, e também nessas palavras que estão aqui nesses versículos, tem uma demonstração de um sentimento assim: puxa vida, muita gente me abandonou. E ele cita até nomes. Muita gente me abandonou, mas Onesíforo não teve vergonha de mim. Ele me procurou até me encontrar. Ele me procurou até me encontrar. Alguém que dava forças, alguém que sustentava. Nesse tempo, Paulo estava, além de com pouquíssimas pessoas, uma das pessoas que acompanhou ele praticamente até o final foi Lucas. Mas eu penso assim que Lucas era sim um homem de Deus, separado,
Mas creio que também tinha muito da força da profissão, ele era médico e Paulo estava doente. Então talvez fosse um motivo a mais para que Lucas não deixasse Paulo. E ele, tanto que ele não fala de Lucas, ele lembra de alguém que pouco se fala, pouco se conhece, mas dá um testemunho profundo dessa pessoa. Ele relata que na medida que ele ia sendo castigado, muitas pessoas foram abandonando, mas Onesíforo continuou cuidando dele, continuou se importando e se interessando. Ele fala com muito carinho desse que talvez foi um grande amigo dele, que estava presente. E é interessante a expressão que Paulo usa, ele fala que ele animava a Paulo. Onesíforo animava a Paulo. Essa palavra me chamou a atenção e eu fui olhar em outras versões. Tem uma versão que diz, não diz animava, ele diz recreava. Onesíforo recreava a Paulo. Me chamou mais atenção ainda, falei, por que recrear? E eu fui pesquisar o que essa palavra quer dizer. Recrear quer dizer refrigerar. Quer dizer dar refrigério. Então, quando ele fala de uma pessoa que foi importante na vida dele, ele não fala simplesmente de um amigo, alguém que ajudou pontualmente. Ele fala de alguém que, num momento específico, recreava. Num momento específico, refrigerava a sua vida. Num momento específico, era alguém parecido com uma árvore frondosa, cheia de folhas, que fazia uma sombra gostosa sobre a vida de Paulo. E Paulo se sentia não só amado, mas cuidado com aquele gesto. E eu começo a olhar para a vida de Onesíforo como alguém parecido como esse que Jeremias fala. Alguém que confia no Senhor. Alguém que tem fé. Porque alguém que confia e tem fé e busca ao Senhor é então como uma árvore, com raízes profundas. E que mesmo que venham as dificuldades e a perseguição na época de Paulo era muito grande, permanece sendo uma árvore cheia de folhas. Permanece sendo uma árvore que dá frutos. O versículo 8 diz, ele é como uma árvore plantada perto de águas, que espalha suas raízes até o ribeirão, e quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela também não se preocupa. E mesmo assim, ela continua dando frutos. Então eu vejo Onesíforo como uma árvore grande, cheia de folhas, que refrescava, que refrigerava a vida de Paulo. E certamente era um homem que tinha as suas raízes conectadas no Senhor. E como eu disse, vejo alguém que confiava plenamente naquilo que o Senhor dizia. Penso aqui estar falando então de um amigo. Eu e você temos amigos. Eu e você somos amigos. Ele fala de um amigo que levava consigo a água da vida. Levava Jesus Cristo. Levava o amor de Jesus. E torna a dizer, eu e você somos amigos. E eu e você temos amigos. E eu pergunto para você, você já teve um amigo que refrescou a sua vida no sentido que nós estamos falando aqui? Alguém que cuidou de você. Alguém que, sabendo da sua dificuldade, não se importou, te amou simplesmente por ser seu amigo. E tem uma segunda pergunta, você já foi este amigo a alguém? Reconhecendo e sabendo das dificuldades de alguém, se interessou, se doou, refrescou, refrigerou. Sabe, nós como filhos de Deus, como tementes ao Senhor, precisamos intercalar as duas coisas, porque tem dias que nós vamos precisar de uma sombra, mas tem dias que nós precisamos ser a sombra, ou pelo menos promovê-la na vida de alguém. E eu quero te desafiar nessa noite, caso não consiga, não tenha ainda confiado plenamente no Senhor,
ainda não consiga viver da fé que você tem no Senhor, comece a buscá-la, comece a vivê-la, ao ponto de se tornar como uma árvore grande, de raízes profundas, que se alimenta das águas de Jesus. E eu te desafio nessa noite a buscar intensamente este novo cenário, um novo momento da sua vida, da sua história e da sua caminhada com Jesus. Portanto, eu quero orar com você nessa noite, especificamente sobre isso. Quero orar com pessoas que precisam reconhecer algumas coisas na caminhada. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Talvez seja uma estação onde esteja passando por um tempo intenso de sol, de muito calor, sequidão, sentindo como se as águas estão faltando. Queria que você avaliasse a sua vida, a sua história. Talvez esteja passando por um momento de insatisfação interior, de tristeza, de desesperança. A gente percebe com muita facilidade pessoas que só reconhecem que precisam de Jesus, precisam da água, precisam passar a confiar de forma intensa, precisam viver da fé que busca ter no coração. Eu vejo muita gente nesse momento vivendo isso, mas só busca ao Senhor nos momentos de crise. Sabe, eu e você precisamos ser alguém que tem relacionamento com Ele diariamente, independente se vive crise, se não vive crise. Eu e você precisamos viver um relacionamento com o Senhor. Nós somos completamente necessitados deste relacionamento com o Senhor. Somos. A palavra de Deus vai nos ensinar que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Se lhe falta água, você seca. Você precisa ser como uma árvore, com raízes profundas, se alimentando da água do Senhor, se alimentando de Jesus. Não há como suportar dias quentes sem água. Não há. Não há forma, não há jeito. Por outro lado, a água é um elemento que consegue entrar em qualquer lugar. A água, ela penetra. Mas quando a gente luta contra a pressão da água, nós nos machucamos. Deixa que a água te encontre. Deixe que a água te refresque. Deixe que a água hidrate a sua alma. Eu tinha, acho que foi meu primeiro carro. Comprei um carro, estava por demais de feliz. Até que eu peguei a primeira chuva. E ele encheu de água nos meus pés. Eu mandei em todos os lugares que você imagina. Eu tive que vender o carro, porque toda chuva molhava meu pé, de carro. E quando eu penso na água, eu logo me lembro das experiências que eu tive, e essa foi uma. Sabe, não lute contra a água. A experiência do carro é uma experiência ruim, mas eu e você podemos viver boas experiências com a água que vem do Senhor. Ela consegue entrar no seu coração, não lute. Ela consegue te deixar, te levar a confiar. Ela consegue fazer com que a sua fé seja fortalecida. Basta que você queira buscar na sua palavra, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra. E esse contexto, esse texto, talvez ele é muito questionado por algumas pessoas.
Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender como que as pessoas viviam. Quando Paulo fala isso, ele não fala isso porque você não precisa ler. Não, então eu só vou ouvir. Não, não é isso. O contexto, antigamente, isso que nós chamamos de Bíblia, e é tão fácil para mim e para você, tão acessível. Nós temos no papel, nós temos no celular, no tablet, no computador. Antigamente não era tão fácil. Só existiam os rolos que ficavam nos templos. E nem era todo mundo que sabia ler. Então Paulo fala que a fé vem por ouvir. Então você tem que ir até o lugar onde se fala, para que a sua fé seja fortalecida. Hoje eu e você temos o rolo na nossa mão. E nós, com exceção da minoria, sabemos ler. Às vezes a gente pode não entender, mas eu gosto da definição de que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do seu autor. Então ele nos explica. Se você tem dificuldade para entender as palavras que estão escritas nesse livro, busque, peça ao Senhor, que Ele vai se revelar a você. Ele vai iluminar a sua vida para que você compreenda o que essa palavra diz. Mas não deixe de buscar, porque a fé vem pelo conhecimento dessas palavras. E não tem como a gente falar de uma árvore que confia e que tem fé, se não falar da busca pela sua palavra. Se você quer ser uma árvore, no sentido que nós estamos falando hoje aqui, aprenda a confiar no Senhor e aprenda a buscar na sua palavra. E eu quero te incentivar a confiar nas palavras do Senhor, a tal ponto que se tornem sim como árvores com folhas verdes, com frutos bons, bonitos, gostosos. E eu gosto muito de pensar em algumas histórias do texto sagrado. De vez em quando eu comento uma ou outra no final dos cultos aqui. E eu gosto muito de pensar que, crendo na palavra de Deus, Abraão precisou sair da sua cidade e ir para um lugar que ele não conhecia. Confiou na palavra de Deus. Crendo na promessa de Deus, Daniel precisou dizer não ao rei e experimentou um milagre junto aos leões. Confiou na palavra de Deus. Crendo na promessa de Deus, José foi preso porque fugiu do pecado. Ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele lá atrás. E ele foi fiel até o final, porque confiou na palavra de Deus. Essa noite eu quero desafiar você a confiar. Confie no que a palavra diz. Confie no que um dia já foi dito a seu respeito, porque a palavra de Deus diz que Ele não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender disso que um dia veio sobre a sua vida. Onesíforo foi um amigo que confiou em Deus, resolveu refrigerar a vida de Paulo, e a sua história hoje, dessa forma como nós falamos aqui, está de certa forma refrigerando a minha alma e a sua, refrigerando a minha vida e a sua vida, e nos inspirando a fazer a mesma coisa que ele fez. Reproduzir aquilo que um homem aparentemente simples fez há tanto tempo atrás. Para viver isso, a gente precisa de passos de fé. E eu quero primeiro orar com você que talvez esteja vivendo um tempo de seca. Para mim está difícil, eu tenho tido dificuldade de confiar, tenho tido dificuldade de entregar os meus problemas, e aparentemente sobre mim está um sol tão forte. Se você se identifica com essa figura, eu convido você para ficar de pé, e eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. A palavra de Deus vem para nós hoje dizendo: aquele que confia, aquele que tem fé, este é como uma árvore. E agora eu convido você que ficou de pé para vir até aqui à frente.